Axé, meu povo! Seja bem-vindo a mais um episódio aqui do programa Hora da Umbanda, na Rede Multi TV de Comunicação. A Rede Multi que mais cresce junto com você. Hoje o nosso programa está mais que especial, até porque ele é o último programa dessa temporada, da segunda temporada do programa Hora da Umbanda, né? A gente vai dar aquela pausa que a gente dá sempre no final de cada temporada e depois a gente volta com a terceira temporada com mais convidados especiais, né? Mas para encerrar com chave de ouro esse programa mais que especial, eu tô aqui com ele, o Pai Gesso, né? Ele que é o presidente do Instituto da Carta Magna da Umbanda, aqui no Ceará, né, pai? Um instituto que ele é internacional, né? Voltado para a Umbanda, voltado para o povo de terreiro. E a gente acompanha aí na tela que está passando algumas imagens do Pai Gesso, né? Esse grande homem, essa grande personalidade aqui da Umbanda, aqui, muito conhecido dentro de Fortaleza, né? E também eu conto com a presença do advogado, do doutor Edilson, né? Ele que também faz parte do Instituto, não é isso, doutor? Faz parte do Instituto também, cuidando da parte jurídica do Instituto. E a gente vai conversar com eles logo após o nosso intervalo. Primeiramente, a gente vai saudar um pouco dos nossos telespectadores que nos acompanham através do nosso canal do YouTube, que nos acompanham também através do nosso stream da Rede Multi TV de Comunicação. E você que está chegando agora pelo nosso YouTube e ainda não baixou o nosso stream no seu celular, tá aqui o QR Code para você, ó, nosso produtor aí, o Cauê, ele vai colocar aqui na tela para você. Baixe agora no seu celular Android e iOS, que você vai ter acesso ao aplicativo e vai assistir 24 horas de programação totalmente gratuita, né? Nós temos série, temos programas infantis, temos também jogos, programas de esportivos e você vai ver uma série de programas na nossa Rede Multi TV de Comunicação, né? E agora a gente vai para um rápido intervalo. Quando a gente voltar, a gente vai conversar um pouco com o Pai Gesso e conhecer um pouco da sua história na Umbanda. Diversão é garantida com os desenhos animados do Show do Pitucho. A partir das 9 da manhã, muita aventura com Coelho Ricochete, He-Man, She-Ra e mais. As aventuras da Formiga Atômica. Alegria e diversão, todo sábado na sua rede. Bom, batalhador, sabe? E sempre respeitou as leis de trânsito. Sabia dos riscos. Mas hoje, durmo tranquila, porque acredito num trânsito que protege. São 8 anos de redução de mortes no trânsito e a velocidade segura fez toda a diferença. Obrigado por fazer parte disso. ANC, proteger vidas. Esse é o caminho. Prefeitura de... A construção e requalificação das estradas facilita o deslocamento entre as cidades, aproximando as pessoas com mais agilidade e segurança. A gente ficou muito satisfeito, principalmente com a segurança de estar trafegando com a família, diminuindo o tempo de viagem. As novas estradas abrem um mundo de possibilidades para o turismo e a distribuição da produção agrícola, da indústria e do comércio. Essas melhorias significam mais serviços para a população, mais empregos e progresso na qualidade de vida dos cearenses. Em 2023, já são mais de 600 quilômetros de estradas construídas e em andamento. As estradas geram empregos tanto durante as obras quanto após sua conclusão. Irão aumentar as ofertas para a região, tanto de lazer, saúde, segurança e educação também. É o governo do Ceará aproximando pessoas e oportunidades. Governo do Estado, cuidar das pessoas, avançar. O Brasil tem 26 capitais e sabe qual é a que tem passe livre estudantil, papum, automático, sem burocracia para todos os estudantes? Fortaleza. Em Fortaleza é assim. Se tem carteirinha de estudante válida, tem passe livre. É para estudantes da escola pública, da escola particular, da universidade. O negócio é completo, meu patrão. Essa prefeitura tá trabalhando, mano. Passe livre estudantil para todos os estudantes. Pela primeira vez, Fortaleza tem. Prefeitura de Fortaleza, trabalhando. Firma Curimbeiro! Firma Curimbeiro! Olá a todos, olá meus irmãos, seguibeiros e seguibeiras, todo pai e toda mãe de terreiro, a bênção de todos, meus respeitos. E hoje eu vou louvar seu Zé Pilintra,
uma louvação, autoria minha para com espiritualidade, amor e carinho e dedicação. Saravá, seu Zé Pilintra, eita nego, eita Zé. Em todas as batalhas que enfrentei, sempre eu venci, seu Zé quem me ajudou. As dificuldades ela existe, pois sem as dificuldades não será um vencedor. Em todas as batalhas que enfrentei, sempre eu venci, seu Zé quem me ajudou. As dificuldades ela existe, pois sem as dificuldades não será um vencedor. Zé, meu juremeiro, seu Zé me ajudou. Eu tenho fé no caboclo Zé Pilintra, que me ajuda e afirma, serei sempre um vencedor. Eu tenho fé no caboclo Zé Pilintra, que me ajuda e afirma, serei sempre um vencedor. Em todas as batalhas que enfrentei, sempre eu venci, seu Zé quem me ajudou. As dificuldades ela existe, pois sem as dificuldades não serás um vencedor. Em todas as batalhas que enfrentei, sempre eu venci, seu Zé quem me ajudou. As dificuldades ela existe, pois sem as dificuldades não serás um vencedor. Zé, meu juremeiro, seu Zé me ajudou. Eu tenho fé no caboclo Zé Pilintra, que me ajuda e afirma, serei sempre um vencedor. Zé, meu juremeiro, seu Zé me ajudou. Eu tenho fé no caboclo Zé Pilintra, que me ajuda e afirma, serei sempre um vencedor. Eita, Ney! Estamos de volta com o nosso programa Hora da Umbanda, aqui com esses convidados mais que especiais, nessa quarta-feira, né? O nosso último programa da Umbanda dessa segunda temporada, né? Que recebemos visitas extraordinárias aqui nessa segunda temporada. E não podia ficar de fora o Pai Gesso, né? Ele que foi o autor, como a gente falou no programa passado, né? Que a gente fez uma cobertura daquele evento lá da caminhada do Dia Nacional da Umbanda, né? Ele foi um dos autores à frente, né? Justamente com o vereador Ronivaldo, que convocou o povo de terreiro para estar também junto com o Instituto, não foi, pai? Também que deu esse primeiro passo. E aí a gente vai conta com o nosso programa com a participação da TexNet, eles que são os nossos patrocinadores, a internet mais rápida de Fortaleza, de Maracanaú e de região. E eles estão com uma promoção bimensal, viu? Com esses 2 primeiros meses, R$ 79,90, 500 MB de internet liberado para você. Adquira já a TexNet na sua residência, ligando para o número 859-3036-7300. E aqui de volta com ele, com o Pai Gesso, né, pai? A gente tem o costume de começar o nosso programa perguntando um pouco da história, né? Como o senhor começou na Umbanda, há quanto tempo o senhor já está na nossa Umbanda Sagrada, né? O senhor estava falando aqui em off que o senhor começou com a Quimbanda, não foi? O senhor seguiu o culto da Quimbanda. Como isso começou na sua vida? Meu nobre, primeiramente aqui um cordial boa noite, um saravá fraterno para todos os telespectadores, ouvintes, aonde as ondas dessa emissora alcançar, aí vai meu abraço fraterno, um abraço carinhoso para todo o público, né? Mandar aqui para uma pessoa que é cadeira cativa sua, que é o nosso vereador Ronivaldo Maia, né? E que mandar meu abraço também para toda a assessoria. Na realidade, a minha história dentro do mundo espiritual começou muito novo. Comecei muito novo, não caí de paraquedas, e aí vem essa trajetória aonde muito respeitam o Pai Gesso. Hoje, Pai Gesso é um nome, não é? Poderia ser outra pessoa, mas a natureza quisera dizer, não, você é o escolhido, você vai estar nessa luta. Então aí eu comecei muito cedo na casa de uma mãe de santo chamada Gorete Rodrigues Torres,
que tinha lá a mãe Francisca, né, conhecida como Francisca Severo da Silva, e aos 13 anos, se não me falha a memória, senhor Francisco Liberdônio Araújo da Silva, conhecido como Pai Liberdônio, que é meu irmão adotivo e meu irmão de santo também, me leva então para o meu pai saudoso, José Alberto Ferreira Nunes, e aí começou a trajetória. Daí, em 1994, foi a minha preparação, minha última preparação, no templo da família Negra Guerreira, que é o meu. Então, o nosso terreiro tem, hoje, o nosso templo religioso tem 43 anos de existência no mesmo local, graças a Zâmbia, a Zâmbia, a Tupã, respeitado por toda a vizinhança e por todos que lá vão, não é? Todas as pessoas de terreiro que lá vão. E a nossa trajetória já vem nessa luta, né, politicamente, sozinho. Nós sabemos que alguns políticos não dão vazão nem credibilidade aos povos de terreiro, e ao longo dos anos só procuram povo de terreiro, na realidade, quando falta um mês para a política, ou 2 meses, e aí eu me deparo com uma pessoa que é chefe de gabinete, chamado Paulo César, e aí a gente conversando, e aí disse, não, o mandato tem a vontade, a ideia de lhe levar para que possa cuidar e administrar a pasta dos povos de terreiro. E aí a gente prossegue a luta, né, como o Instituto Carta Magna. Hoje, de primeiro eu fazia uma luta sozinho, hoje não, hoje estamos aí à frente do Instituto Carta Magna. Tive o privilégio de me tornar presidente do Instituto Carta Magna de Umbanda do estado do Ceará. Tenho como vice-presidente Pai Augusto do Oxóssi, tem aqui o doutor Edilson Brasil, que é nosso jurídico, que é uma pessoa muito jurídica, tem um Matheus, que é um grande articulador, que está ali na coxia do programa. Temos também N diretores, como Pai Ricardo, Paulo Mandu e outros aí, que estamos nessa trajetória, mas venho aí na linha de frente, nas cidades, buscando melhoria para os povos de terreiro. Isso, chegar do Instituto, chegar a esses anos todos, caminhada da Umbanda, Cruz, né? Você já veio. Como foi essa caminhada? Eu venho de uma Umbanda muito raiz, não é? Aqui, longe de mim, falar dos mais novos, porque eu acho que só existe um bom sacerdote porque teve um iniciante, né? E um iniciante. Foi uma vida, eu fui muito menino, não tão problemático, mas um menino muito levado na época, né? Muito levado mesmo. Daí, justamente isso foi muito difícil, justamente pelo preconceito que você enfrentava, né? E ao chegar, trabalhando muito, ia sempre visitar os terreiros dos amigos, como N amigos aí, que também aqui já partiu, como o finado Carlos de Xangô, Neide Pombogira, que foi minha madrinha, e tanta gente boa aí que a natureza levou para outra dimensão, mas não foi um caminho fácil, não. Trilhou-se um caminho muito difícil. Hoje tenho 57 anos de idade, né, desde muito jovem no caminho, que já venho assim, eu sou filho adotado, filho, como se diz, filho rejeitado por pai e por mãe, e fui adotado por uma família que eles tinham um altar de Pai Miguel da Bahia, no bairro da Vajota. Família? Não, que é justamente uma família adotiva. O Pai Liberdônio, a gente, porque morava muito perto, então vivia mais na casa dele, né? E a gente se criou praticamente junto. Nós fomos, ele me levou para o terreiro de Zé Alberto também. Então a gente já trilhou esse caminho aí muito, muito junto, essa caminhada. E aí eu não conheci pai nem mãe, mas o pessoal que me criou tinha já uma ligação, gostavam muito. E daí, no quintal, que aqui em Fortaleza nós chamamos, dessa casa,
dessa casa, ele é, na realidade, hoje é meu templo sagrado. É o templo da família Negra Guerreira. O que é a Negra Guerreira? Maria Conga, que o seu nome é Maria da Conceição. Maria da Conceição, que é o nome de Mãe Maria. Mãe Maria, tiraram ela do poder de sua mãe, ela tinha 8 anos de idade. Ela chegou no porto de São Salvador, e daí ela foi tirada da mãe dela, daí ficou em Salvador, e Mãe Maria, após a sua morte, está lá no Rio de Janeiro, na cidade de Magé. Lá tem um quilombo que foi fundado por ela, por Mãe Maria. Por sinal, a sua carta de alforria ainda se encontra na parede, em uma casa lá na cidade de Magé, no Rio de Janeiro. E aí me tornei, e ao longo foi passando os anos, e o respeito aumentando, e me tornei um dos membros e seguidores, filho do senhor José Alberto Ferreira Nunes, que faleceu em 1995, e então daí para cá pesa o nome da família Rei do Cangaço nas costas, porque sempre faço essa saudação ao meu pai, e nós da Negra Guerreira somos a ramificação da Casa do Rei do Cangaço, aonde eu sou neto de santo do professor Tantico, do Viramundo Simiromba de Pemba. Ele chegou até o senhor, né? Mas como ele chegou no senhor? De quanto tempo já tinha quando o senhor passou a ser chamado? Pronto, toda a minha história começou que no bairro da Caucaia, eu sempre digo, quem quiser ir lá para verificar a verdade lá, tem uma rua lá, Travessa Boa Esperança, com muita luta, nós conseguimos uma ampliação de rede elétrica aqui no Guajiru da Caucaia, recebemos o caminhão da Enel, aí depois descemos para o Pacheco, na Travessa Gabriel, onde a gente também tem um trabalho lá, também no Jardim Caraí, nós temos um trabalho de esgota de lobo, e isso a gente foi trabalhando e ajudando o próximo, né? Ajudando a pessoa, por exemplo, tinha um terreiro naquela rua que a rua estava quebrada, então a gente ia lá meio que sozinho, a gente ia lá para a prefeitura, né? Eu e a companheira, por quantas vezes a gente passou aí, fomos sentados ali naquela prefeitura de Caucaia, esperando que um político tivesse vontade de receber a gente naquele tempo, para poder a gente fazer o pedido. Aí conseguimos calçamento para a rua, para a Travessa Boa Esperança aqui no Guajiru, e aí a gente vem, foi preso fulano, fala pro Pai Gerson, e a gente corria atrás de ajudar, assaltar. Pai Gerson, por exemplo, aqui na rua Haroldo Torres, no bairro do Presidente Kennedy, o asfalto, quantas vezes eu fui para uma regional para tentar pedir o asfalto para colocar lá, né? Quantas vezes a gente veio nessa luta. Aí parti para um projeto lá na cidade de Aracati, o projeto lá na cidade de Aracati, que é o projeto que a festa de Iemanjá de lá se torne da prefeitura no calendário público lá, e fizemos uma roda de conversa na cidade de Aracati, muito bonita. Aí partimos para Jaguaruana, em Jaguaruana com o pai Paulo Silva, que fica no município lá da Jurema, que também muito bom o terreiro dele e o trabalho dele, ele é uma liderança lá. Então, e aí eu fui e recebi um convite de um pai de santo, que eu acredito que até você conheça, que é justamente Pai Augusto de Oxóssi, que é o nosso vice-presidente. Porém, a Carta Magna já tinha chegado aqui em Fortaleza, na pessoa de Pai Ricardo, Pai Paulo Mandu, e outra pessoa, Leno Farias, que é um cara, gente muito boa, boa praça, gente fina demais, meu abraço fraterno, tiro meu chapéu a esses guerreiros de luta. E aí, não houve tanta divulgação assim como está havendo hoje. E aí eu fui e recebi um convite do Pai Augusto, pai, vamos a Salvador. E fomos, por sinal, até no carro particular dele e tudo lá.
E aí conheci o Sival, o pai Sival, que é presidente nacional e internacional da Carta Magna da Umbanda. E aí ele me faz um convite lá, nós estávamos no encontro dos povos de terreiro, o encontro nacional. Ele disse: pai Gerson, eu quero convidar o senhor para o senhor ser o presidente do Instituto Carta Magna da Umbanda no estado do Ceará. Então hoje, para mim é um privilégio. As portas, quando se fala do Instituto, fala de luta, fala de determinação, de abnegação. Hoje nós temos um grupo, né, por trás desse presidente que dá o suporte, né, como, por exemplo, mais uma vez, o doutor Edilson, que, gente, confie nessa carinha dele de criança não, que isso é um advogado fera, hein? Isso é uma fera, isso é pior do que um leão dentro da mata. Todo o processo jurídico. Nós estamos agora processando, mas isso eu vou deixar para ele falar. Eu acredito que em média 2 ou 3 igrejas, uma coisa assim. Aí nós contamos com o Matheus, contamos com o Ronaldo, que o Ronaldo também está aqui na coxia, o Matheus também está ali na coxia. E aí contamos com todo esse aparato. E aí o Instituto criando esse corpo cada vez mais. Hoje nós estamos buscando, ontem nós estivemos com o vice-prefeito de Fortaleza, no gabinete da vice-prefeitura aqui na Beira-Mar, justamente buscando o projeto para o Instituto Carta Magna da Umbanda do Estado do Ceará e para todos os povos de terreiro do Ceará. E aí, principalmente de Fortaleza, porque ele é o vice-prefeito de Fortaleza. Mas fazemos isso, estamos fazendo em várias cidades, que é buscar suporte dos políticos, do governante municipal, para o povo de terreiro. Haja vista, por exemplo, eu vou te dar um exemplo. Lá em Mombaça agora, os umbandistas estão sofrendo preconceito. Todos os umbandistas da cidade de Mombaça estão sofrendo preconceito e nós vamos ter que viajar agora, levar o jurídico, para que a gente entre com uma ação contra o povo evangélico de lá, de Mombaça, da cidade de Mombaça, que estou com os áudios aí, todos já com os áudios no meu celular, que estão realmente preconceito. Então a gente quer pedir aqui, aproveitar aqui a audiência desse grande programa e pedir a você, meu povo de terreiro, vamos quebrar esse paradigma. Não tenha vergonha de ser umbandista, tenha orgulho, bater no peito e dizer: eu uso minha guia porque amo, porque gosto. E a luta, nós somos resistência, nós somos abnegados e determinados. Quando o Criador nos colocou, nos chamou, porque sabia que a gente podia caminhar e carregar essa situação. Com certeza. Porque isso, não, isso é verdade. É verdade. E aí a gente estava falando aqui com ele, né? Que é o que está o diretor da Carta Magna aqui no Ceará. E um dos eventos realizados agora recentemente, como a gente falou no início do programa, justamente a caminhada contra a intolerância religiosa, né? Que é uma de suma importância, já que você está falando tudo isso que teve acontecendo em Mombaça, ocorreu aqui no Mosteiro São Bento, que ocuparam a Umbanda pelos delitos cometidos, né? E a gente vê que a Umbanda é muito alvo ainda dessa intolerância religiosa, né? E o senhor, juntamente com o vereador Nivaldo, esteve à frente dessa intolerância religiosa. Vou pedir à produção para preparar o vídeo que a gente preparou, justamente do Instituto, né? O vídeo que saiu de lá. O vídeo que saiu de lá do Instituto sobre a intolerância religiosa, de tudo que ocorreu na marcha.
E estamos de volta aqui, né, com esse vídeo maravilhoso que teve toda a cobertura, inclusive a Rede Multi TV de comunicação com o programa Hora da Umbanda. Nós estivemos lá, cobrindo todo esse evento, né, conversamos com diversos pais de santos. E pai, o senhor falou pra gente lá um pouco sobre a importância da marcha, né? Mas agora, como o senhor está falando do jurídico, eu queria que o senhor falasse um pouco pra gente, né, justamente com o Dr. Edilson Brasil, que ele também vai falar politicamente falando, qual a importância do Instituto junto com o povo de terreiro para combater essa intolerância religiosa, né? A gente sabe que vocês têm todo o núcleo de vocês para combater essas intolerâncias que acontecem em todo o estado do Ceará, mas qual a importância do povo de terreiro se juntar ao Instituto? O Instituto Carta Magna tem como, primeiramente, respeitar e buscar o respeito dos povos de terreiro e se unir cada vez mais, porque os inimigos eles não estão na nossa cultura religiosa, seja Jurema Sagrada, seja o Xambá, seja o Tericô, seja a Minajeja, seja a Minanagô, seja Angola Coquense, Angola Caçange, seja Quetum baiano, Quetum africano, seja o Tericô, seja os Vodum, seja a Minajeje, os inimigos não estão dentro dos nossos povos de terreiro. Os nossos inimigos estão fora. Então é isso que eu quero aproveitar aqui, o momento e a audiência, e dizer para você, meu irmão, meu caro irmão, minha cara irmã de terreiro, devemos sempre estar forte unidos, auxiliar o nosso irmão. Nosso irmão precisa de um emprego, pegue o currículo dele, leve para uma empresa e vamos nós nos fortalecer. Sabe por quê? Porque nós nos fortalecendo, vamos quebrar esse paradigma do preconceito de uma sociedade falida ou fálica que tenta destruir o nosso povo. Vamos estar juntos. E o Instituto Carta Magna, dentro da sua importância internacional, nacional e estadual, o novo Instituto hoje ultrapassa fronteiras estaduais e federativas. Então venha você fazer parte do Instituto Carta Magna e de um grupo onde luta pelos direitos dos povos de terreiro. Muito bem, pai. Seja você de candomblé, seja de umbanda. Somos de terreiro, meu irmão. A nossa passagem aqui na Terra nada mais é de cumprir uma missão. Missão essa que quando partirmos dessa dimensão para outra, queremos deixar saudade e lembrança, não alívio. Fato. Então leve sempre a sua umbanda a sério, leve o seu orixá, o seu inquice, o seu caboclo, o seu preto velho, sua criança, seu vodum maior ou menor, leve com muito respeito, pois é a voz da natureza, é abstrato enquanto não está incorporado, depois de incorporado se torna real no corpo de um médium, né, de um médium. E o Instituto Carta Magna tem se preocupado no tocante de estar auxiliando os médiuns. Por exemplo, tanto é a preocupação que a gente convidou o Dr. Edilson para fazer parte do jurídico. O Dr. Edilson, que faz parte do jurídico, vai poder comentar agora, se você permitir, dos processos que estão rolando. E a gente vai falar agora com ele também, o Dr. Edilson, né? Ele falar um pouquinho pra gente, doutor, sobre esse preconceito que ainda está realizado na nossa Umbanda, né? Inclusive, não só em Mombaça, como o pai Gesso falou também, né? Como aqui dentro de Fortaleza a gente vê vários acontecidos recentemente, né? O Mosteiro São Bento, qual ocuparam a Umbanda, chamando de satanistas, né? E também eu conheço algumas pessoas de terreiro, inclusive eu também já sofri preconceito com o Uber, que ele negou levar eu até o destino, justamente que eu estava vindo para uma gira e eu estava vindo paramentado, já vestido com a roupa da Umbanda, né? Então, como o senhor, como advogado, luta por esse direito, né, da Umbanda dentro do Instituto da Carta Magna? Eu sou Edilson Brasil, o advogado umbandista da comunidade LGBTQIA+, entre outros movimentos. Essa questão do preconceito, principalmente contra os umbandistas, o pessoal da macumba, ela é triste, né? Como você falou, não só você sofreu esse crime, mas eu, como advogado, o que chama a atenção
E o que eu acho um absurdo é que no meu meio social eu também sofro essa discriminação, porque é uma bandeira, é uma causa que não são todos advogados que querem, né? Ainda é uma população muito perseguida, muito discriminada, e eu tenho isso como um absurdo nos tempos atuais, né? Mas providências têm que ser tomadas, né? Não podemos nos calar. Eu, como advogado iniciante, eu estou com a OAB, está o quê? Está com 3 meses, né? Sou advogado novo, tenho uma longa experiência, mas advogando mesmo está com 3 meses. E assumi essa bandeira da Umbanda. Não conheço, né? Não posso aqui mentir para o Pai Gesso, não conheço o movimento, não sei como é que se dá o procedimento, mas eu entendo da lei, e preconceito nenhum ficará impune. Tivemos inicialmente, né, após eu assumir aí essa bandeira, essa causa aí da Carta Magna, esse apoio, né, que eu estou dando aqui para o Pai Gesso, do Instituto, nós já tivemos 10 boletins de ocorrências que estão tramitando para inquérito, né? Entre eles de uma deputada estadual, o que é alarmante, porque uma deputada eleita pelo povo, ela não pode discriminar. No momento que ela discrimina, ela está indo contra o Estado, contra a Constituição. Então, a pessoa dela, né, está caminhando para um processo, e não vamos desistir de nenhuma ação quando se trata de discriminação religiosa, porque eu tenho isso como um absurdo, como crime, e nós não podemos nos calar. Eu chamo a atenção para a população, para os umbandistas, que após sofrer esse crime, não fique calado, não podemos deixar impune. Procure a Carta Magna, procure o Pai Gesso, para que chegue até o jurídico, até a mim, para que o judiciário tem que ser acionado, ele tem que ser provocado, porque o judiciário não pode fazer nada sem a provocação daquele que sofreu a discriminação, que sofreu o crime. Doutor Edilson, é muito importante a sua presença aqui no nosso programa, o senhor falando sobre isso, né? E o senhor está na frente da defesa dos povos de terreiro, com essa representatividade jurídica. E eu queria falar com o senhor, perguntar, né? Qual o tipo de pena para determinados preconceitos realizado ao povo de terreiro, né? Pronto. Atualmente, o crime, a intolerância religiosa em si, ela é considerada hoje crime de racismo, né? Após aí o novo governo Lula, né, foi sancionada a lei que equipara a intolerância religiosa a crime de racismo, né? Logicamente que hoje o crime de racismo ele não prescreve, segue para o mesmo segmento quando se trata do crime da intolerância religiosa, quanto à penalidade, inicialmente aí de 5 anos, né, se tornou uma pena mais grave. Para quê? Para o Estado busca combater a intolerância, mas se você que sofre na pele não ir atrás, o Estado não pode fazer nada, infelizmente. Tanto que hoje nós temos uma delegacia especializada aqui em Fortaleza, a DECRIM, está lá, mas se a pessoa que sofreu o crime não procurar, o Estado não vai ter como saber, o Judiciário não vai poder agir nesse sentido. Como resolver, né, pai? Exato. Pai, e é muito interessante, o senhor está no Instituto, né, à frente, e o doutor Edilson também, né? E doutor Edilson, como vocês foram chamados agora para Mombaça, né? Como vem esse relato para vocês dentro do Ceará? Pronto, eu tomei conhecimento desse relato por meio do Pai Gesso. Eu, como advogado do Instituto, né, eu tenho que ser provocado, a mesma coisa do Poder Judiciário, né? O Judiciário tem que ser provocado para agir. O mesmo momento eu não posso simplesmente chegar lá e intervir naquela situação. Tem que vir por meio da Carta Magna, por meio do Pai Gesso, né? Continue, Pai Gesso, quanto a essa questão da carta. Pronto. O preconceito, por exemplo, a você, meu nobre pai de santo,
minha nobreza aí, minha mãe de santo, filhos, simpatizantes, você vai para um templo religioso, vai fardado ou fardada, sofreu alguma discriminação de qualquer aplicativo que vai conduzir a sua vida, seu corpo, enquanto o motorista rejeita a sua corrida, peça alguém para filmar. E aí você me procura, me entrega. Ó, Pai Gerson, eu sofri um preconceito com um Uber, um Pop, seja lá quem for, um aplicativo. E daí a gente vai estar movendo o jurídico do Instituto Carta Magna, e aí o Instituto Carta Magna vai convocar o sindicato do aplicativo para que possa se retratar e ou então ser processado, porque isso é crime. Você que conduz uma vida, você tem que ser laico. Você não pode levar seu segmento religioso para dentro do seu transporte, não. Se eu sou um motorista de ônibus, eu estou conduzindo vida, eu não posso levar minha Bíblia lá para dentro. Eu tenho que ser laico, eu tenho que respeitar todas as religiões que subiu no meu transporte. De forma nenhuma eu posso levar. Eu estou já com um vídeo que a mãe Edna, do bairro Álvaro N, me mandou, está comigo, que também sofreu um preconceito de um aplicativo, e a gente vai estar também entrando em contato com o pessoal do aplicativo para mover ou uma ação contra ele, vou ver com o jurídico como é que cabe, ou uma conciliação, e a gente espera que tanto o sindicato como o próprio aplicativo possa tomar providências, ou então a gente vai direto processar, entrar com uma ação contra ele, que aí já como grosso modo falando, da alçada do doutor Edilson, mas é como o doutor Edilson disse, se a pessoa que sofreu preconceito não nos procurar, como é que a gente vai saber? Com certeza. Tem que ter prova. Com certeza. Filma, ou então grava, filma e nos convida, chama, avisa, que a gente vai tomar, sim, as providências cabíveis. Eu vou pedir ao nosso produtor, o Cauê, para ele procurar aí o GC do Instituto da Carta Magna, que está todo o contato, tudo direitinho aí, para o Pai Gerson falar também como é que a gente pode acionar o Instituto, né, Pai? Como a gente pode entrar em contato através do Instituto, como a gente pode conhecer. Tem o Instagram também do Instituto, não é isso? Da Carta Magna? Tem o Instituto da Carta Magna, é um instituto... o Instagram é um só para o Brasil inteiro. O internacional, né? O Instagram é um só, né? Tá no Instagram, um só. O site é um só. Os telefones é porque é de cada região. Então, se tem o número, né, do meu Zap também, e tem meu Instagram pessoal que a gente está colocando à disposição. Mas o Instituto Carta Magna tem seu próprio Instagram, que é nacional, e também tem um sitezinho, nos encardezinhos. Perfeito, perfeito. E, ó, tá aqui, ó, tá aparecendo aí na tela agora, junto do Pai Gerson. Aí, Pai Gerson, bate aí o seu dedinho aqui em cima, ó. Aqui, ó. CGC, ó. Isso aí, ó. Instituto Tá, Nacional da Carta Magna, da Umbanda. E tem o Instagram ali, já também, para quem quiser seguir, quem quiser acompanhar, conhecer um pouco mais do Instituto, né? Poder acionar o Instituto, já sabe como entrar em contato, né? E a gente vai estar colocando também aí, eu acredito que já tem por aí o sitezinho do Instituto Carta Magna, que você pode estar clicando e vendo todos os trabalhos, não só do Pai Gerson no Ceará, não só o Instituto do Ceará, mas a nível de Brasil. Internacional. Inclusive, tem umas imagens aí também, né, produção? Do Instituto, que também ele fala um pouco sobre a explicação do que é o Instituto e do que o Instituto luta, né? E eu posso até falar um pouco com o doutor Edilson Brasil sobre isso, né? Primeiro que o Instituto, né, da Carta Magna do Umbandista, ele é um forte defensor na luta contra a discriminação sexual e de gênero, incentivando a igualdade e diversidade, promovendo um ambiente inclusivo e acolhedor para todos. Nesse tópico, doutor Edilson, o senhor falou que não só da Umbanda, como o senhor também luta pelas causas LGBTQIA+, né, que também sofrem uma intolerância também de preconceito, né? E como a gente pode lhe acionar também nesse meio? Realmente, a situação
é crítica, né? A gente tem que ser realista, tanto para o povo da Umbanda como para o povo LGBTQIA+, que é um pouco mais, eles sofrem, né, um preconceito um pouco até maior do que o povo da Umbanda. E querendo ou não, pai, a maioria das pessoas que procuram hoje em dia terreiro são pessoas que são acolhidas justamente desse meio também, né? Justamente, a Umbanda e Candomblé, Jurema, todos os segmentos de terreiro, eles não fazem descrição de raças, cores, sexualidade. Abrimos a porta e abraçamos todos. Abraçamos todos, todas e a todos. Sejam bem-vindos. Exato, exato. A Carta Magna, o Instituto, é nesse sentido de acolhimento. Em momento algum, um jurídico de nenhum movimento, nenhum projeto busca processar. O que a gente busca é respeito, né? Logicamente que se você sofrer um crime, a gente tem que tomar as providências jurídicas. É para isso que existe o jurídico de qualquer instituição ou projeto, né? Por exemplo, no meu caso, eu tenho o Movimento Popular Direito para Todos, que é onde entra o povo da comunidade LGBTQIA+, né? Tanto surgiu, foi através do Movimento Direito para Todos que o Pai Gesso veio, né, com o Instituto da Carta Magna, para que a gente entrasse aí na defesa. Então, hoje, na questão do LGBTQIA+, é a questão de procedimento cirúrgico, que o Estado nega, certo? O Estado, que eu digo é o Estado brasileiro. Para pessoas trans. Para né? pessoas trans, o Estado brasileiro, ele nega isso, que é um direito fundamental. E o Estado não tem estrutura. E para isso tem que haver uma ação judicial, né? O Estado do Ceará hoje ele é crítico nessa, a gente tem que ser realista, que é crítico nessa área. Apesar de ter uma secretaria, devemos reconhecer que tem uma secretaria nesse sentido, mas não tem atuação, né? O que a gente precisa é de ação. Não adianta ter ali um prédio sem ação. Então, o jurídico é para isso, para acionar o Estado no Poder Judiciário para requerer o procedimento cirúrgico, a questão de nome, porque hoje o mais simples da situação LGBTQIA+, se trata do nome, que já é reconhecido até pelo próprio Supremo e que é negado, né? Então é nesse sentido que o Instituto, o Movimento Direito para Todos, atua na questão do LGBTQIA+. E a gente tem outras imagens e tem essa belíssima frase: juntos pelo poder do amor e da solidariedade, o Instituto da Carta Magna Umbanda, juntamente com os povos de terreiros, incentiva a doação de sangue, uma ação valiosa que pode salvar vidas e espalhar esperança por toda a comunidade. E aí eu volto ao Pai Gesso e eu pergunto, né, Pai Gesso, quais são as ações que são movimentadas pelo Instituto, né? A gente vê que a doação de sangue é algo que é impulsionado pelo Instituto, e quais mais ações o Instituto ele pratica? O Instituto Carta Magna, ele tem muitas ideias para todos nós de terreiro, que é justamente a doação de sangue. A nossa pretensão aqui no estado do Ceará é grandiosa, porém tudo isso demanda tempo, porque para que a gente possa estar realizamos uma caminhada na qual você esteve lá, meu nobre, cobrindo essa caminhada. A gente vai ter agora em breve o encontro das mulheres de terreiro. Qual é a ideia do Instituto Carta Magna? É pegar alguns umbandistas e fazer o trabalho social, ir a um hospital, lá onde tem uma criança doente, mas que precisa daquele momento, daquele apoio, né, daquele afago, carinho de um adulto, lá num asilo dos velhinhos, onde foram abandonados cruelmente por alguém da sua família. Precisa de uma visita, né? Que precisa de uma visita, precisa de um afeto, de um calor humano. E aí o Instituto Carta Magna tem toda essa preocupação, né? Mas a preocupação maior é lutar contra esse preconceito, que são pessoas inoperantes em relação à nossa religião. Eu tenho como pessoas muitas vezes energúmenas, que usa desses subterfúgios
para poder usar como um escape a nossa religião. Para mim, são pessoas de mentes doentes que não têm a responsabilidade de dizer: eu errei, eu tenho que pagar pelo meu erro. Não, mas foi a macumba. Eu errei porque o macumbeiro ali, o feiticeiro, o catimbozeiro, o capeta ali, ó. Fez um trabalho pra mim. Filho do capiroto ali, fez alguma coisa pra mim. Se soubesse quanto caro tá a vela, né, pai? Foi. E eu nunca vi um lugar para receber mais capeta do que as igrejas, meu irmão. Porque recebe capeta mais do que nós de terreiro. Mas é um negócio... Então é isso, e eu acredito, quem conhece a Umbanda Sagrada, e principalmente a Umbanda tradicional, né, que é a Umbanda desde o tempo da cavalaria, sabe que é a Umbanda feita de vela branca, de orações, sabe que é a Umbanda que presta o amor, a caridade ao próximo, né? Já é bíblico, diz a Bíblia, que é mais fácil um camelo passar no rabo de uma agulha, né, no buraco de uma agulha, do que um milionário. Mas assim diz, mas é bíblico. Então, gente, o que é que a gente deve fazer? Lutar justamente contra esse preconceito. Venha você conhecer o Instituto Carta Magna da Umbanda do Estado do Ceará. Venha fazer parte dela. Venha fazer parte desse núcleo de seres humanos que cada dia cresce, humanos que está aí. Pretensões de estarmos buscando alimentos, doações com empresas grandiosas que tem no Ceará. Esse detalhe, quem vai cuidar é o nosso articulador, né, Matheus, e levar isso tudo para aquela pessoa mais carente do que a gente. Muitas vezes você, meu irmão de terreiro, tem a possibilidade de comer um bife na hora do almoço, do jantar, mas quantas pessoas não teve? Com certeza. Né? Vou lançar a ideia agora, vou lançar um encartezinho, a ideia, pedir aos terreiros que façam dentro das suas giras, peça 1 quilo de alimento, 2, e aquilo seja transformado em cesta básica. Com certeza. A gente vê que tem muitos terreiros que fazem esse tipo de ação social. Tem, né, aqui pai? tem. Aqui nós temos um moço que eu não tenho assim um estreitamento de amizade com ele, mas eu já vi algo dele pela mídia, que é... Pai Alex Jomolum, Zé da Virada. Pai, né? Alex do Zé da Virada. Zé da Virada, pai Alex Jomolum. Ele vai no interior, pronto, entrega leva, cestas básicas, né? Isso, quero parabenizar ele por essa ação, não só ele, mas tantos outros que por aí que fazem, ficam no anonimato, né? Isso, sim, sim. Que fazem, ficam no anonimato. Então a gente quer isso, quer buscar que nós possamos, nós mesmos, dar um suporte, levar um pouco, pelo menos, para os nossos irmãos que precisam. Com certeza. Temos muitos irmãos de terreiro que precisam, sim. Com certeza. Meu nobre, tem muita gente. Sim, sim. E a gente também tem mais uma última imagem, né, também. A produção já preparou aí, já deixou preparado. O Instituto da Carta Magna da Umbanda, ele é um forte defensor da proteção ao meio ambiente, incentivando práticas sustentáveis e promovendo a conscientização sobre a preservação da natureza para gerações presentes e futuras, né, Pai Gesso? A gente vê que o Instituto está presente em tudo, né? Inclusive na sustentabilidade. Pronto, por aí você tira que o Instituto, ele na realidade, uma sustentabilidade dos povos de terreiro, porque ele vai estar presente em todos os segmentos. Tivemos agora o Novembro Azul, que é cuidar da próstata, porque ainda tem muito homem machista que não vai ao médico cuidar da sua próstata, né? E hoje não é mais nem o dedo, né, pai? Não, Hoje já é avançado. Perda aí esse negócio, porque não é mais o dedo não, agora tá avançado. É no sangue, tá? Mas vai lá, cuide dessa problemática de saúde. Então, o Instituto Carta Magna, ele é muito abrangente. Ele incentiva vários meios, né, pai? Incentiva vários meios, justamente para isso, para que... E nós, pessoal de terreiro, somos muito inteligentes. Tem muita gente... Ah, não, mas quantas pessoas de terreiro são formadas? Quantos enfermeiros de terreiro a gente tem? Quantos professores? É o universo, né? Então, o Instituto Carta Magna da Umbanda do Estado do Ceará, olhando pelo nosso povo de terreiro. Vem você para cá.
Perfeito, pai. E a gente já está chegando ao final do nosso programa, mas antes, eu estou também com duas personalidades que também é do meio político, né? Vocês são assessores de gabinete do vereador Ronivaldo, né? E, doutor Edilson, primeiramente, qual é a importância da política envolvida no meio da Umbanda e qual é a importância de povos umbandistas estarem à frente também no meio político? É importantíssimo, porque, primeiro, começa a acabar aí com, ou amenizar, né, a questão da intolerância e do preconceito. A visibilidade, Visibilidade, né? Até porque, assim, a Umbanda, como qualquer outro movimento, hoje nós temos aí, né, a questão, temos base e bancadas religiosas. Eu, particularmente, no meu particular, eu não sou muito favorável, né, essa questão de mistura, mas se faz necessário a defesa, né, entrar ali na luta, na causa, mas a questão de hoje, um parlamentar assumir essa bandeira, né, aqui no nosso município, no nosso estado, é muito importante e histórico, né? Para ser realista, é histórico. Sim, sim. Né? Porque começa aí a movimentar a causa, né, os povos, que começa a defesa, e é isso, né? É muito importante e parabenizo até o vereador, né, o parlamentar Ronivaldo Maia, por ter assumido essa bandeira. É como eu lhe digo, eu cheguei aqui agora, né? Eu assumi essa bandeira agora. Com coragem, né? O início. Mas tem que ser, porque, como eu lhe disse, eu como advogado sofro preconceito quando eu digo eu sou o advogado da Carta Magna, do Instituto Carta Magna. Então eu defendo os povos de terreiro. Outros pares, outros colegas meus já começam a se afastar, porque acham que é uma coisa do outro mundo. Querendo ou não, é um preconceito enraizado, eles têm um preconceito, é histórico, né? Isso é histórico. Mas a gente tem que mudar essa realidade, né? Se não vai mudar por bem, pois vamos mudar pelo meio judiciário, que é para isso que serve a justiça. Com certeza. Né? Não vamos tolerar, como eu digo todo dia para o Pai Gesso e para o povo de terreiro. Procure, né, olhando aqui para o telespectador, o ouvinte, procure o seu direito. Né? Procure, você não pode sofrer uma intolerância, um crime e deixar impune, porque o judiciário está lá, o Estado está para agir, mas para isso você precisa buscar o seu direito e registrar o boletim de ocorrência, procurar o instituto ou um advogado para lhe dar uma assistência para que ajuize, né? Você tem direito de ação, então vá atrás, ajuize e busque, porque se não tiver uma ação sua, não vai haver uma intervenção do Estado e vamos continuar com a intolerância, e isso não é mais admissível. Muito bem, doutor Edivaldo, ou doutor Edilson, parabéns, viu, por seu tomar a frente dos direitos do povo de terreiro, tá bom? É algo muito importante pra gente, né? E aqui, como o pai já falou, da nossa grande audiência, não somente do povo umbandista, viu, pai? Aqui tem milhares de pessoas que já entraram em terreiros, né? Inclusive o pai Alex de Ogum, ele foi o que mais recepcionou pessoas que vieram do programa procurando entrar em um terreiro através do nosso programa, né? Então isso é muito importante para essas pessoas que estão nos assistindo e estão sabendo que tem esse direito de ir buscar a justiça. Exato, são duas bandeiras que eu assumi, né? Duas causas, duas lutas, que é o LGBTQIA+, e o povo da Umbanda, o povo de terreiro. Já começa polêmico, porque são bandeiras e causas que o Estado, ele tolera, essa é a verdade. E é uma luta pertinente, né? né? A gente tem que lutar diariamente, porque não são aceitos. De fato. Eles toleram, portanto, tem que existir o respeito. Se não existir o respeito, aí a gente vai procurar o direito judicialmente. Com certeza. E o senhor, Pai Gesso, qual é a importância de uma pessoa do meio estar envolvida com a política, né? Principalmente a sua parceria com o vereador Ronivaldo, né? Ele que apoia diversos projetos, inclusive a marcha. Qual a importância? Doravante aí que a política é de suma importância e crucial
dentro da nossa bandeira, dentro dos nossos povos de terreiro no contexto geral. A política, para você ter uma ideia, estivemos ontem, a equipe do Instituto Carta Magna, no gabinete do vice-prefeito Elcio, justamente falando com ele, da necessidade da prefeitura saber aonde estão os povos de terreiro de Fortaleza, como é de suma importância o governo saber aonde estão os povos de terreiro. Sabe que a gente existe, mas aonde? Qual a necessidade desse povo? Então aqui quero parabenizar a coragem desse vereador Ronivaldo Maia, um homem de coragem, porque sabemos do preconceito também que ele enfrenta como parlamentar, né? Ao convidar a Pai Gerson para cuidar da pasta de terreiros, como doutor Edilson, então assim, todos sofrem preconceito. Hoje alguns com mais um preconceito, mas já tem mais cuidado, porque como o Pai Gerson entende um pouco da lei porque está ao lado do advogado, o Ronivaldo porque é vereador, tem que saber das leis e tudo para poder, não é a área dele. Uma figura pública, então... Pública tem que saber, né? Mas aí eu quero dizer para você, meu caro nobre de terreiro, minha cara irmã, meu cara desenvolvente, iniciante, que a política se faz de importância, de grande importância para os povos de terreiro do estado do Ceará, do Brasil e do mundo. Por quê? Porque a roupa que você veste precisa de políticas públicas para chegar barato, para poder você estar usando. O charuto que você usa no descarrego precisa de políticas públicas para chegar barato. O aplicativo que leva você para um terreiro de Umbanda, de Candomblé, Jurema, só foi necessário porque lá em Brasília legalizaram. Então, por que a política não é importante? A política é, sim, de suma importância dentro da nossa bandeira, para que possamos estar lutando por políticas públicas, para que possam acabar com esse preconceito. Senhores governantes, viu? Senhores governantes municipal, dê atenção, povo de terreiro, que todos nós somos gente, seres humanos. Não é só na época da política para votar, não, senhores. Os 4 anos, nosso título está guardado, mas quando está chegando na eleição, serve para votar, viu? Então, políticas públicas é de suma importância, sim, para os povos de terreiro, meu nobre. Que maravilha, Pai Gerson. E a gente vai chegando aqui ao final do programa, a Hora da Umbanda, nesse último episódio, que foi muito de suma importância, né, Pai? Porque, querendo ou não, a gente está todos os programas aqui discutindo temas voltados para a nossa religião, e esse é um tema que abrange tudo, né? Abrange uma proteção na nossa religião. Então foi um tema muito importante da gente debater. Então, desde já agradeço a presença do Pai Gerson aqui no nosso programa, do doutor Edilson Brasil, que esteve aqui conosco hoje. Pode. E o pai vai dar um momentinho aqui que ele vai falar sobre o Instagram. Mas antes dele falar, eu gostaria de agradecer a cada um de vocês que estão nos acompanhando aí através do nosso YouTube, também através do nosso streaming da Rede Multi TV de comunicação, da nossa audiência que cada vez mais aumenta, né? Então agradecemos desde já a cada um de vocês que está aqui conosco. E, como costume, aqui no final do programa, a gente passa sempre a palavra para o convidado, para ele ter aquele momento de contagem totalmente com o público, viu, pai? Então a gente vai começar primeiro com o doutor Edilson, né, para o pai finalizar com a gente, nos abençoando. Então, doutor Edilson, qual é a mensagem que o senhor deixa para os nossos telespectadores de hoje do nosso programa? Pronto, eu deixo a mensagem, não é uma mensagem e sim um alerta, né, um aviso para quê? E um incentivo para que quando você sofrer um preconceito, não guarde para você. Procure o Instituto Carta Magna, procure o Pai Gerson, procure o advogado doutor Edilson Brasil ou outro advogado que seja de sua confiança. Mas não deixe impune, porque só vai acabar ou amenizar o preconceito a partir do momento que o povo começar a se mobilizar, né, a demonstrar e o Estado tomar conhecimento de onde está o preconceito, onde está ocorrendo para agir.
judicialmente, questão de política pública, porque tudo isso é política pública. O seu boletim de ocorrência gera uma política pública, gera uma lei e gera um movimento. Portanto, não deixe, não se cale, vá atrás do seu direito. Essa é a mensagem que eu deixo. Perfeitamente, meu Deus, doutor Edilson. Belíssimas palavras, né? Então a gente vai passar agora para o Pai Gesso, né? Ele que vai finalizar aqui com chave de ouro. Inclusive, Pai Gesso, vou pedir para um final, depois das suas palavras também, que o senhor possa encerrar o programa nos abençoando. Ok. Meus caros, minhas amigas, meus irmãos, bênção meus mais velhos, que todos possam me abençoar. Tá, você pode estar encontrando a gente também no Instagram, @PaiGersonOficial, tá? Vai sair aqui, ó. Nosso comandante ali que está na operação ali vai já. @PaiGersonOficial, o Instagram. O número do WhatsApp 85998-3626. E dizer para você que você está sem o seu alvará, está sem sua carteirinha. Lembrando, Pai Gesso, precisamos de um alvará para tocar nossos ritos? Não. Precisamos apenas dizer para a autoridade que tem um órgão não governamental, mas que está com a gente, que nos apoia, está lutando contra o preconceito. E esse órgão chama-se Instituto Carta Magna de Umbanda do Estado do Ceará. Quer tirar seu alvará? Entre em contato com a gente. O Instagram está aí. E pedir à Mãe Maria, Rainha do Congo, que possa abençoar todos vocês. E eu gostaria, se você me permite, terminar apenas com um pontozinho, que esse é verdade. Pra que chorar? Pra que sofrer? Pra que tanta lágrima se amanhã serei feliz? Quem me ajuda é o amigo verdadeiro. Eu afirmei ponto primeiro pra minha vida clarear. Eu tenho fé, eu sou firme, eu sou forte. Eu nasci pra vencedor, nenhum inimigo pode. Eu tenho fé, eu acredito na minha vida, que eu sou filho de José. Tombo, balanceio, mas não cai. À noite no cruzeiro, eu vi você de joelho aclamar, pedindo a Zé Pilintra, esse nego juremeiro, para vir te ajudar. Me ajuda eu, vê se me benze e me livra do olho grande dessa gente. Me ajuda eu, vê se me benze e me livra do olho grande dessa gente. Abaixo de Deus, que essa grande entidade Zé Pilintra das Almas possa te livrar de tudo que é ruim. Saravá, seu Saravá. Axé, meu povo. Até a próxima temporada, hein? Fique já nos acompanhando através do nosso Instagram, programa Hora da Umbanda TV, que você vai estar acompanhando o nosso retorno da nossa terceira temporada. Até mais, até a próxima quarta-feira, se Deus quiser.